Bom pessoal, vamos então a mais uma resolução do Enem 2020, dessa vez a questão 137 do caderno amarelo, questão de matemática. Então, em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido como ilustrado à figura. Então são 4 cubos, então eu tenho aqui o cubo 1, o cubo 2, o cubo 3 e aqui o cubo 4, vamos chamar eles assim. Isso quer dizer que existe então um vácuo aqui embaixo do cubo 4 e atrás do cubo 1. Então nessas posições eu não possuo blocos, além, é claro, à direita do cubo 4. Aqui eu também não tenho um bloco e também mais aparentemente ainda, entre aqui o 3, à direita do 3 e em cima do 1 eu também não tenho um bloco. Então, todos os espaços que não são esses blocos 1, 2, 3 e 4 estão vazios. Não tenho nada aqui escondido. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente o seu sólido em 3 planos quadriculares perpendiculares entre si durante a sua descida. E ele diz, a figura que apresenta uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados, durante a sua descida, vai ser, Então todas as alternativas vão me exibir a mesma peça, como foi aqui no exercício, e a única coisa que muda de uma alternativa para outra são as projeções. Então a gente vai precisar ver qual projeção ela é válida e qual projeção não é válida, não é possível, O que é uma projeção? É como se eu tivesse, vamos pegar esse cubo aqui da própria questão, Se eu tivesse aqui uma luz apontada para o meu objeto, ele iria projetar uma sombra aqui embaixo, e essa sombra que vai ser a minha projeção. No nosso caso, aonde eu tiver um bloco, isso vai bloquear a passagem de luz e vai criar uma sombra aqui embaixo. Então o bloco 4 e o bloco 3, olhando de cima, eles bloqueiam a luz. Então eu vou ter aqui uma sombra, onde deveria estar o bloco 4 e 3. O bloco 1 também bloqueia a luz. Então a projeção ela vai ser esse L aqui. Percebe que esse espaço aqui ele não é bloqueado pela luz. A luz consegue passar aqui tranquilamente. Atrás do 1 não tenho nada, à direita do 4 também não tenho nada, então a luz passa tranquilamente e ilumina esse ponto. Então eu vou ter uma sombra aqui só onde estaria o bloco 4, o 3 e o 1. Então essa é a ideia que a gente vai usar para poder saber sobre as projeções. Aqui no A, por exemplo, segue o nosso desenho do L, certo? Porque esse bloco aqui vai projetar essa sombra aqui de baixo. Esse bloco aqui projeta essa sombra aqui de baixo. E esse bloco aqui projeta essa sombra, fecha o meu L. Esse espaço aqui não tem nenhum bloco bloqueando a passagem de luz, então não vai formar sombra. Portanto, não aparece na minha projeção. Se a gente analisar as outras alternativas, todas elas respeitam o nosso L de sombra menos a D. Percebe que na D eu vou ter uma sombra justamente nessa posição, onde não teria nenhum bloco bloqueando a passagem na nossa alusão aqui da luz. E além disso, esse bloco aqui, no qual eu teria esses dois blocos bloqueando a passagem dessa luz, ele estaria iluminado. Ele estaria agindo como se não tivesse nada aqui bloqueando a passagem da luz, mas na realidade existem, Existem esses dois blocos aqui. Então essa alternativa está errada por duas coisas. Primeiro é que existe uma sombra, onde deveria existir uma passagem de luz, onde deveria estar claro. Segundo, que existe um lugar claro, quando na verdade deveria ter uma sombra. Então, por dois motivos, essa alternativa está incorreta. Vamos olhar então a projeção na parede da esquerda. Agora, como se eu estivesse tendo uma lâmpada nessa posição, e aí ela está projetando a luz aqui. Quando a luz passa por esses blocos, ela vai criar uma sombra, então esses blocos aqui não vão deixar a luz passar. Já aqui no outro lado, à direita do bloco 1, a gente vai ter um espaço vazio, não tem nenhum bloco ali, como a gente viu, não existe nenhum bloco escondido, além desses que estão aparecendo aqui, não existe nenhum outro. Então a luz passa aqui e aqui fica claro. Acima do bloco 1, eu tenho o bloco 3, que também está bloqueando a passagem da luz, também vai formar uma sombra. E ao lado do bloco 3 eu tenho o bloco 4, que também formou uma sombra. Então a gente vai ter novamente esse L agora nessa posição, como está aqui na letra A, na letra B, na letra E. Olha a letra C. Na letra C a gente já tem uma outra situação. É como se eu tivesse um bloco aqui escondido que estaria bloqueando a passagem da luz aqui na parede.
mas a gente viu que não existe nenhum outro bloco abaixo desse bloco aqui, que é o bloco 4. Não existe nenhum bloco abaixo dele. Então, como é que eu formei essa sombra? Além disso, esse espaço aqui, marcar ele em azul, esse espaço aqui, ele está claro, quando na realidade existem dois blocos aqui para bloquear a passagem dessa luz. Então isso aqui deveria estar escuro. Portanto, por esses dois motivos, essa alternativa C ela está incorreta. Agora a gente vai olhar a projeção na parede de trás, ou a parede da direita, né? Como se eu tivesse então uma lâmpada aqui na esquerda, projetando uma luz aqui no meu bloco, e essa luz vai formar uma sombra ali na parede de trás. Atrás do bloco 3 aqui, do bloco 4, vai ter uma sombra, existem blocos aqui bloqueando a luz. Aqui embaixo, onde estaria o bloco 2, também tem uma sombra, o bloco 2 está bloqueando essa luz. E o bloco 1 também está bloqueando a luz. Acima do bloco 1 eu não tenho nenhum bloco, então não tem como eu ter sombra aqui. Aqui estaria claro. Formaria então um L nessa posição. A gente pode ver que todos aqui possuem o L nessa mesma posição. Então quer dizer, aparentemente todos estão corretos, certo? Agora a gente precisa analisar o que? A gente precisa pensar que essas sombras aqui, elas precisam estar no mesmo nível, tanto as projeções à esquerda quanto as projeções à direita. Então, a letra B e a letra E possuem isso, olha só. Ambas estão no mesmo nível. Afinal, o bloco ele não está mais alto para a projeção da direita do que ele estaria para a projeção da esquerda, certo? Não faz nem sentido. O bloco está na mesma posição e as projeções ali então têm que estar niveladas. A letra A, olha o que acontece. A projeção à esquerda está aqui, mas se a gente fizer o tracejado para a projeção da direita, essa projeção aqui ela estaria mais elevada. Então, estaria fora de nível, não tem como isso acontecer nas nossas projeções. O que vai diferenciar agora a letra B da letra E? Além deles precisarem estar nivelados, eu preciso que eles estejam na linha reta da qual a luz vai atravessar. Em uma projeção, por exemplo, eu não posso colocar a minha luz aqui e a minha projeção aparecer aqui do lado. Nas projeções ele fica justamente na posição do qual o bloco está. Então ele vai estar alinhado com o bloco e aqui alinhado com o bloco eu faço a minha projeção. E como é que eu vou saber então se essa projeção ela está ou não está alinhada com o bloco? Vamos tomar como referência essa projeção aqui de baixo. E aí dela eu faço o tracejado para ver se os pontos dessa minha projeção aqui, eles batem. Aqui são compatíveis, aqui são compatíveis, aqui são compatíveis e ali de trás, como nós vimos, também são compatíveis. Já se a gente olhar na alternativa B, olha só o que acontece. O extremo dessa projeção de baixo bate no meio da projeção da esquerda. Então seria como se eu tivesse um bloco a mais ali para o lado esquerdo. Aqui. Então esses blocos aqui eles estariam para fora do desenho. E em compensação, e além disso, né, essa projeção aqui, ela bate em lugar nenhum. Ou seja, onde deveria aparecer a projeção desse bloco, que nós chamamos de bloco 4, não tem nada. Então a letra B ela está incorreta. Alternativa correta, letra E. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender um pouquinho mais dessa questão, não esqueça, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para estar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. Lembrando que todas as segundas nós temos vídeos de conteúdo de matemática e física e todas as quartas nós temos resolução do Enem. Me siga também no Instagram para conteúdos extras diários e todas as terças nós estamos postando resumos das matérias por lá também. Forte abraço e bons estudos!